Pessoal, estou aqui com a doutora Ariane, que faz parte do departamento científico da Titânio Fix. Bem-vinda. Obrigada. Estávamos batendo um papo sobre longevidade, longo prazo. Olha só que assunto interessante. Quando eu compro um implante Titânio Fix, as plataformas, as estruturas, os componentes, da importância deles estarem conectados Sim. nessa junção ali. E há um mercado muito vasto de componentes que a gente vê aí, que a gente também consegue se conectar com outras plataformas. É realmente muito importante eu comprar um implante e manter a plataforma, a mesma marca, pro componente? Ótima pergunta, né? Hoje, como você mesmo disse, a gente tem aí uma variedade muito grande de empresas que fabricam componentes protéticos, né? Não são fabricantes de implantes, são fabricantes de componentes protéticos, né? E eles prestam um serviço muito importante para o clínico, né? Porque a gente tem muitos casos onde o paciente chega ao consultório com um implante que ele colocou em outro colega, né, em outro profissional. Esse profissional já se desligou da odontologia, né, ou ele mudou de cidade, não tem mais contato com o profissional que fez o caso e a gente não consegue saber qual é o modelo do implante que ele tem ali, né. Então essas empresas, elas prestam um serviço muito importante porque muitas delas fabricam até componentes sob medida, né. Então isso é muito importante porque o paciente, ele precisa ter aquele implante reabilitado, né. Você não vai tirar às vezes um implante que está ali osso integrado, com uma boa qualidade, né? E submeter o paciente a um novo procedimento cirúrgico sem necessidade, né? Então isso é muito válido. Porém, não dá para dizer que essa compatibilidade, né? Essa compatibilidade clínica que a gente percebe ali na prática diária, ela não é uma compatibilidade muitas vezes verdadeira ou muito precisa, né? Principalmente quando a gente fala de alguns tipos específicos de conexão, porque hoje no mercado também a gente tem uma gama de modelos de implante muito grande, né? Então a gente tem os implantes de hexágono externo, os implantes de hexágono interno, os conimorces, né? E com uma grande variedade também de conicidades. Quando a gente fala de um hexágono externo, é mais fácil essa dita compatibilidade, porque já veio de muitos anos, né, aquele padrão Branemark de implante 4.1 e a própria conexão, a natureza desse tipo de conexão já prevê uma certa liberdade rotacional do componente sobre o implante. Já existe uma folga, né, prevista e que não consegue ser zerada, né, no processo produtivo. Então ele já tem uma folga e isso facilita o intercâmbio de componentes sobre implantes, certo? Quando a gente vem para conexões internas, né, principalmente nas internas cônicas, né, as chamadas conexões Coni-Morse, que é uma conexão de precisão, certo? Onde você vem aí com a famosa solda fria, né, que o pessoal fala, o selamento biológico ali, não tem filtrado bacteriano, ou tem, né, existe muito essa discussão, mas é uma conexão de precisão. Quando a gente fala de usar um componente compatível, né, não original, a gente não tem garantia de que o outro fabricante consegue fabricar nas mesmas exatas medidas que o fabricante do implante faz, porque durante o processo produtivo, né, durante o desenvolvimento, as medidas, né, que são, né, as cotas, né, que a gente chama, né, de cada área daquela conexão, ela tem uma variação. Isso é normal na engenharia, né? Então aquela medida, ela não é exata, assim, não é tipo 2.0 e cravada. Ela tem uma variação para mais e para menos que a gente chama de tolerância, certo? São tolerâncias mínimas, né? Muito pouca, bem pouquinho mesmo, mas existe. Então a tolerância que a empresa que fabrica o implante e o componente trabalha garante que aquelas peças vão encaixar em todas as condições que as peças dela saírem, né? As peças são 100% inspecionadas para garantir que esse encaixe aconteça. Quando você pega peças de outro fabricante, não tem como ele garantir que está dentro das mesmas tolerâncias do fabricante original, certo? Então, assim, na prática clínica, o que o clínico vai enfrentar? Ele vai ver que encaixou, certo? Ele vai radiografar e aquilo está assentado, está adaptado, né? Porque a gente está falando ali de centésimos, certo? É uma coisa muito pouca, não é perceptível clinicamente. O que ele percebe? Que encaixou, ele viu que assentou, ele passa o explorador ou ele tira uma radiografia, ele vê que não tem gap, ele aperta o parafuso, a peça ficou estabilizada,
E para ele aquilo é mais do que o suficiente. Né? E aí ele reabilita o paciente com sucesso, aquele paciente vai embora e às vezes fica em função por muito tempo, sem ter uma intercorrência. Mas aí, às vezes, aquele clínico ele começa a experienciar um afrouxamento de parafuso, né? Às vezes, uma mucosite que não passa, certo? Começa a ter uma periimplantite que ele não sabe de onde está vindo, certo? E aí, o que a gente percebe? Uma perda óssea, né? Uma perda óssea, né? Exato, né? E aí, mas são intercorrências que acontecem normalmente. E aí ele acha que aquilo é ok, né? É um caso, acontece, né? E pode estar associado com uma micromovimentação daquela peça, porque ela não está, mecanicamente falando, quando a gente olha a nível de engenharia, aquilo não está adaptado, aquilo não é compatível realmente, certo? E aí ele começa a ter esses problemas e não sabe de onde está vindo. Então, um clínico que às vezes ele tem uma casuística com uma experiência de uma taxa de sucesso às vezes de 90%, 92%, alguns eventos, né, algumas intercorrências de afrouxamento de parafuso, ele considera aquilo sucesso, porque dentro do universo de implantes que ele faz na clínica dele, é muito pouco, mas poderia ser ainda maior. Né? Poderia ser ainda maior, porque para o paciente, para ele que coloca 100 implantes mês, é um caso, é pouco. Mas para o paciente que tem aquela experiência é 100%, né? Ele teve 100% de problema, certo? Então, é meio isso, assim, sabe? Então, é muito complicado, né? Essas empresas, elas têm o papel delas, né, no mercado, eu acho muito importante, mas precisa ter essa visão crítica, assim, e ver, assim, até que ponto que realmente vale a pena, né? Essa economia ou não, né? A ciência sempre na frente, a importância essa. Precisa andar junto, né? Porque a odontologia não é uma ciência exata, né? Mas o implante vem da engenharia, né? Para tratar um problema biológico, certo? E aí o implante vem da engenharia e a engenharia é uma ciência exata. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E entender que não dá para descartar nem um lado nem o outro, né? E às vezes a gente vê jovens precisando de implante, e aí a durabilidade, essa longevidade, diferente de um idoso ali, que vai ficar às vezes em função 20 anos, o jovem às vezes 50 anos vai precisar de função ali. Sim. E eu ter um componente da mesma marca faz total sentido. Faz. Não que o ao contrário não, mas Sim. o risco é gigante ali. Sim, exato. De falhas, talvez, ou piora a nossa integração ou outras questões. Sim. Falando com a Ana Paula aqui, a gente tá falando um pouco de garantia. Quero entrar nisso também. Tá. Se eu tenho um implante da Titânio e compro um componente de X marca, como que fica se eu tenho uma quebra de cabeça ali? E agora, Ariane? Aí, então assim, aí o que acontece? A empresa, ela, assim como a outra empresa que fabrica o componente compatível, ela não consegue garantir 100% de compatibilidade, não tem como a Titânio Fix, no caso, né? Nós estamos falando da Titânio Fix, mas isso é regra para qualquer empresa, né? Também não consegue garantir compatibilidade com outra empresa, a não ser que ela realmente tenha ali uma parceria com outra empresa, né? E aí, sim, que daí ela tem acesso a toda... Né, a toda a engenharia da outra empresa e ela consegue garantir. Do contrário, isso, né, e é muito raro, né? Então, nessa situação, o cliente, no caso, consequentemente, o paciente, perde o direito à garantia, né? Se a falha do produto ocorrer e ele tiver sido usado em conjunto com um produto não original Titânio Fix, né, que vá direto sobre o produto, aí ele perde a garantia. Aí eu deixo a pergunta para você aí. Será que esse risco compensa? Quero te agradecer, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada.